Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas. Tudo bem por aí? Dando continuidade, então, agradecendo aqui a presença de todos vocês que têm apoiado o trabalho, principalmente esse aqui do Triunfo Pessoal, que está apenas no começo. Recebi bastante feedback de que o estudo da semana passada foi complexo, né? Foi um pouco mais difícil, e eu reconheço, inclusive, essa dificuldade por conta das minhas limitações com relação ao conhecimento da neurologia, por ser um tema muito difícil. Então fiz na medida do possível, mas eu reconheço que teria como aprofundar o tema com uma pessoa que detém de conhecimentos melhores nesse sentido, tá? Mas não dá para desistir por conta disso, né? Foi um estudo mais difícil, foi um estudo mais complicado, mas vamos para frente. Muito feliz de ver aqui pessoas que estão frequentando os dois estudos aqui assiduamente. Vão passar de ano com certeza, né, Zé? Então, como de costume, deixar aqui o meu abraço, né? Deixar aqui a minha gratidão a você que está acompanhando pelo YouTube, ao vivo ou após, né? Se estiver ao vivo, desce aqui, né? Corre aqui pro Hangout para poder participar também aqui no chat, né? Para poder conversar, fazer novas amizades aí. Tem bastante troca positiva aqui. Você que está acompanhando aí pela rádio, amigo espírita, também o meu boa noite. Você que ouve pelo SoundCloud aí, na sua casa, no carro, enquanto está fazendo as suas coisas também, né? Muito, muito obrigado pela sua ajuda. E a vocês que estão sempre aqui, né? Pessoalmente, alguns nomes já conhecidos, alguns nomes eu já nem preciso escrever de que cidade são, isso é muito bom. Deixo aqui então o meu boa noite, o meu muito obrigado a Helenice de Bauru, a Deise, a Helenice e a Madalena. A Deise, do Rio de Janeiro, o Sebastião, de Cornélio Procópio, no Paraná, a Cássia e a Márcia, ambas de Teresina, a Janete de Tijucas, em Santa Catarina, a Silvana de Jundiaí, aqui em São Paulo, a Edna de Suzano, também aqui na Grande São Paulo, e a Lu, de Rio Branco, no Acre. Né, hoje temos também uma participação da Costa Oeste, dos Estados Unidos, também não identificada, e como sempre o nosso mapa aqui predominante sul e sudeste, né? Mas os participantes do Acre aqui vindo representar o norte também. Tá faltando o pessoal do Nordeste aqui, hein? Vou cobrar isso de vocês. Ok? Então, a Cláudia também do Rio de Janeiro, a todos uma boa noite. Vamos lá. Esse é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita em parceria entre Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização desse estudo é pela Rede Amigo Espírita, que disponibiliza a plataforma e os recursos para a execução dele, e também os seus meios de divulgação. E eu sou Vitor Antenori Rossi, falo de São Paulo. Hoje o encontro de número 4, segunda e última parte do capítulo 1, o cérebro e o espírito. Celso Marcos, de Ponta Grossa, Paraná. Erley, de Auriflama. O pessoal tá aqui em peso, hein? Graças a Deus por isso. Só para trazer de volta aí, né, só para trazer de volta aqui, deixa eu só dar uma consertada. É difícil, viu? O Zé disse que a Rita é de Juiz de Fora, a Janaína de Campina Grande. Eu coloquei a configuração para a rádio normal aqui, Zé. Então não sei o que pode ter acontecido, né? Só dar uma última conferida aqui, tá, pessoal? Para não ter maiores complicações. Então eu vou dar só uma alterada aqui.
para que o pessoal que está acompanhando na rádio não tenha problemas. Ok, acredito que agora vai tranquilo aí. Obrigado pelo toque. Ok, então vamos lá. Maria de Curitiba também, vocês que estão tendo problemas técnicos, reiniciem, tá? Dá um F5 aí que vai ficar tudo bem. Filomena de Olinda, Pernambuco, veio aqui representar o Nordeste só porque eu reclamei. Sejam bem-vindos. Semana passada, então, nós observamos a teoria do cérebro trino, proposta por MacLean, colocada pela Joana, tá? Que divide o cérebro em 3 partes principais: cérebro reptiliano, cérebro mamífero e o neocórtex, tá? Onde o reptiliano teria a função instintiva, né? Eles foram se desenvolvendo ao longo da nossa evolução mesmo, começou pelo reptiliano, desenvolveu-se para o mamífero, então foi para o neocórtex. Onde o primeiro refere aos instintos, nosso desenvolvimento de copiar, de repetir ações, de aprender por um condicionamento. O segundo refere-se ao emocional, quando começamos a desenvolver uma habilidade maior de sentir e de perceber o outro como um ser social também. E, por final, o racional, que nos dá essa habilidade de pensar, de questionar sobre as coisas, tá? Aqui, então, novamente, o slide do encontro passado. Essa subdivisão de forma mais didática: o reptiliano, o sistema límbico aqui no mamífero e o neocórtex. Isso tudo está no estudo passado, tá? Só para dar uma puxada aí para quem não viu. Continuando de lá, então, agora voltando para o texto. Esse último, que seria o mais recente, portanto, o neocórtex, resulta da conquista da evolução há apenas algumas dezenas de milhões de anos, tendo havido um desenvolvimento mais rápido do que o dos outros, que oscilaram entre 250 milhões a 150 milhões de anos. Foi aqui que nós terminamos. Agora nós vamos entrar na parte inédita. Foi nesse período que se separou discretamente uma organização cerebral da outra, dando surgimento aos seus pródromos e se instalando a consciência. Então percebam que eles já definem que essa alteração foi discreta, né? Então quer dizer, não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia, e se ela não aconteceu da noite para o dia, significa que outras evoluções também estão acontecendo, que nós não somos necessariamente aptos a perceber ainda. Quem pode fazer essa percepção da questão cognitiva, basta olhar a sua infância, você que tem pelo menos 30 anos para mais, basta olhar a sua infância e olhar a infância atual, né? O que você fazia com 7 anos de idade, as crianças hoje estão fazendo com 3, 4, né? Então, várias brincadeiras nesse sentido, né? Criança com 10 anos operando tablet e na nossa idade com 10 anos tudo sujo de terra, meninada soltando pipa, brincando na rua. Então, não que haja uma evolução nesse sentido, né? Mas a habilidade, os questionamentos, crianças de 3, 4 anos questionando os pais acerca de comportamentos, né? De por que fuma, por que faz isso, por que faz aquilo, querendo explicação para as coisas. É natural que tenha aí ligado o adiantamento espiritual, né? Espíritos mais evoluídos que estejam já participando dessa transição planetária, mas então nós temos que levar em conta que isso não é uma evolução cerebral, tá? Não, o cérebro dessa geração já está melhor do que o nosso, não é nesse sentido, porque essas evoluções demoram milhões de anos, então ainda é uma evolução espiritual. Então imaginem os espíritos futuramente, espíritos superiores a nós, com um equipamento, um aparelho cerebral superior também. É natural que tudo vai ficar mais fácil, né? A Silvana já diz aqui que na infância dela não tinha tecnologia. Não tinha a tecnologia que tem atualmente, né? Mas provavelmente já tinha alguma coisinha aí. Já poderia ter um fogãozinho elétrico, né? Quem sabe? Uma coisa... Ou era tudo a lenha já? Tudo é tecnologia, né?
Hoje nós trabalhamos muito com a eletricidade e com o plástico. Então, é uma separação discreta. Voltando ao livro, essa inquestionável conquista da vida não cessou ainda, porquanto ao homem primitivo sucedeu o sapiens, a este sobrepõe-se o tecnológicos, que irá ensejar o campo para a saga do noéticos, que penetrará com mais facilidade os arcanos do universo, para o ser humano compreender o papel de relevo que lhe está destinado no concerto da evolução. Aqui começa a ficar bem mais claro, né? Ó, uma imagem de internet aqui. O macaco aqui, né? Tem um macaco, um chimpanzé aqui no final. Entre esse chimpanzé e esse outro indivíduo que está na frente dele é o chamado elo perdido, né? Falta ainda encontrar o fóssil que unifique um momento em que o chimpanzé e o homem se separaram, né? Um ancestral em comum entre ambos. Essa é o que a evolução tem nos apresentado, mas falta o elo perdido, né? Portanto, esse ancestral comum entre o chimpanzé e o macaco. Mas vamos nos interessar nestes que são mais humanizados aqui já. Dentro do seu desenvolvimento, aí chegamos no tecnológicos, né? Que já são esses dois últimos indivíduos. Esse aqui ficando todo acabando com as costas no computador, e esse outro que se refere à geração atual, que tem dificuldade de olhar para os lados, né? E são pessoas que já estão desenvolvendo uma habilidade cerebral de caminhar sem olhar para frente, né? Você vai caminhar num shopping, você vai caminhar na rua, tem que ficar desviando dessas pessoas que ficam com o olhar para o celular, né? Assim, não reparam o que está acontecendo ao redor. Não tem consciência das fachadas das lojas, não tem consciência das sinalizações, são indivíduos operando no modo automático, né? E com certeza abrindo mão do desenvolvimento também da visão periférica. A Josefa diz que encontraram o elo perdido esse ano. Eu li algumas coisas que disseram que na Etiópia foram encontrados alguns fósseis, né? Mas até que isso seja confirmado, é melhor não trazer muito alarde, mas eu vi algo na Etiópia, não sei se é da Etiópia que você está falando também. Então os indivíduos vão perdendo esse senso periférico, né? Passa a ser assim, é tudo aqui. O indivíduo como esse aqui, o último da imagem, você que está ouvindo apenas o áudio aí, dá uma olhada no YouTube depois. Esse indivíduo da frente aqui, ele fica conectado só com o próprio celular, né? Não tem mais troca, não tem mais nada. As pessoas que ele quer se envolver emocionalmente estão todas lá, né? Não tem mais uma troca de olhar, não tem essa coisa de paquera, não tem essa coisa de nada, né? Inclusive já existem tratamento para essas pessoas viciadas em tecnologia, como diz a Silvana. Nos Estados Unidos também existem clínicas já, inclusive para tratar pessoas viciadas em jogos e tecnologia. Porque o ser humano tem essa tendência, né, a viciar em tudo aquilo que é novo, né, de ficar conectado a essas coisas e se perder em tudo aquilo que é novo. Então, quando uma coisa é descoberta, eles exageram no uso daquilo. Quando o McDonald's abre no Brasil pela primeira vez, ou em qualquer cidade que o McDonald's abra uma primeira loja, fica sempre lotado, né? Principalmente cidades do interior. Quando abre uma coisa nova, vai todo mundo. E depois de um tempo dá aquela baixada, né? Então, é natural que o ser humano, tudo que é novo, ele queira ter. Então, tem pessoas aí que hoje nós vemos muita piadas assim, né? De pessoas que tiram fotos com iPhones de 3 mil reais e a parede da casa tá direto no tijolo, né? Aí o pessoal faz aquela piada, tem dinheiro para comprar um iPhone, mas não reboca a parede de casa. Não é diferente dos indivíduos que gastam uma fortuna para comprar uma moto que às vezes vale mais que a própria casa. São as necessidades de cada ser humano, né? É onde está o foco de cada pessoa. Eu li também esses dias eu li também esses dias uma reportagem de pessoas que alugam celulares de alta qualidade, como os iPhones principalmente, para que outras pessoas possam ir em festas com ele como se fossem deles. Então você paga R$ 150
e vai numa festa com um iPhone de última geração para ostentá-lo, né? E depois você entrega de volta para o dono. Então, esse é o Homo tecnológicos, né? Então, voltando aqui. A Rita, só colocar aqui. Ih, deu errado aqui, ó. Aí, agora sim. O avanço tecnológico é excelente em vários aspectos, mas o relacionamento cara a cara, olho no olho, faz falta. Faz falta e vai ficar cada vez mais escasso, né? Para aqueles que procuram ingressar em mercado de trabalho, as entrevistas de emprego vão ficando cada vez menos presenciais, mas esses indivíduos que têm a habilidade de conversar com pessoas vão se destacar naturalmente, né? Porque isso vai ser valorizado. Então, voltando ao livro aqui, essa inquestionável conquista da vida não cessou ainda, ou seja, ainda não chegamos na evolução máxima que poderíamos. Portanto, porquanto ao homem primitivo sucedeu os sapiens, a este sobrepõe-se o tecnológicos, que irá ensejar, ou seja, nós, que somos o tecnológicos, iremos ensejar o campo para a saga do noéticos, que penetrará com mais facilidade os arcanos do universo, para o ser humano compreender o papel de relevo que lhe está destinado no concerto da evolução. Quer ver? Então aqui, já vimos essa imagem, vamos para frente aqui, ó, para entender primeiro o que é a noética. Nota do expositor, a noética do grego nous, que significa mente, é uma disciplina que estuda os fenômenos subjetivos da consciência, da mente, do espírito e da vida a partir do ponto de vista da ciência. Como conceito filosófico, em linhas gerais, define a dimensão espiritual do homem. O Kiko pede que imaginemos, se não me engano, o Kiko é de Florianópolis, né, Kiko? Como estaríamos estudando agora se não fosse a tecnologia? Exatamente, né? Nesse sentido, não é um problema. A tecnologia ela vem para o bem. O pontuado aqui são os excessos, né? O indivíduo que esquece que existe um mundo real ali. Então, hoje você tem pessoas, por exemplo, que se limitam a aplicativos como o Waze, que é um aplicativo de GPS para você chegar nos locais. O cara mora aqui em São Paulo, vai com o Waze para todo lugar. Se o celular dele ficar sem sinal, ele não chega mais. Parece assim, se eu não tiver um GPS, eu não vou chegar nos locais, né? Como é que as pessoas chegavam antigamente? O indivíduo que não sabe se locomover por placa, né? Não sabe se localizar por placa, não cria pontos de referência. Quando você tem que chegar em algum lugar, por exemplo, lá em Florianópolis, você já vai criando seus pontos de referência. Aqui tem um barzinho, aqui tem uma boate, aqui tem um parque. Só que o indivíduo que está ali no GPS, ele só está olhando para frente, né? Então, quando ele perde aquele contato com a tecnologia, ele não sabe chegar mais, né? É muito nesse sentido. Sem a tecnologia, realmente, esse estudo talvez nem estivesse sendo dado, então estaria sendo dado numa sala aí com 10 pessoas e se limitaria a essas 10 pessoas. Tudo o uso equilibrado mesmo. Esses indivíduos que dependem da tecnologia, quando a energia acaba ou quando o sinal da operadora falha, eles não sabem mais o que fazer, né? Ficam sem conexão com o mundo deles. Então, o Homo noéticos, refere-se então ao termo da noética, que é uma disciplina que estuda os fenômenos subjetivos da consciência, da mente, do espírito e da vida a partir do ponto de vista da ciência. Como conceito filosófico, em linhas gerais, define a dimensão espiritual do homem. E aí, para compreendermos isso melhor, ainda a nota do expositor, aqui vão ser várias notas seguidas. O antropólogo estadunidense John White, que se autodenomina pesquisador da consciência, foi quem cunhou o termo Homo noéticos, que seria utilizado para descrever o próximo estágio na evolução do homem. A
A compreensão desse sentido, quando você pesquisa por John White e Homo Noeticus, você vai perceber que praticamente não existem textos na língua portuguesa sobre isso, tá? Eu encontrei textos em italiano e a maioria deles em inglês. Porque esse é um conceito aqui no Brasil ainda bem pouco difundido. E só que esse é um conceito que você já encontra no livro de Joana. Então, quando você digita Homo Noeticus, se você for digitar Homo Noeticus no Google, você vai perceber que você vai perceber. Peraí que teve um comentário aqui. Você vai perceber que o que aparece é o estudo da Joana. O Homo Noeticus no Brasil a Joana é referência porque ela citou isso nessa obra, né? É esse trecho que está nesse slide que você vai encontrar na internet. O resto são todos textos em inglês. A Rita partilha aqui numa situação de expositores que dependem tanto da tecnologia que quando o sistema falha também não conseguem. Em alguns pontos necessito dela, principalmente porque tem a imagem, tem um slide, é construído em cima disso. Mas se precisar improvisar, a qualidade não vai ficar a mesma, mas é possível. E quando eu dava aula na faculdade também, em alguns momentos a tecnologia falhava, né? Não tinha um data show, queimava o fio e aí tinha que dar uma volta por cima. Mas eu observava alguns alunos se queixando de professores que quando a energia acabava ou quando o data show não funcionava, dispensavam a sala porque não saberiam o que fazer sem o data show, né? Um professor de faculdade, que não detém conhecimento suficiente para falar 1 hora e meia sobre aquilo espontaneamente. Por aí nós vamos entendendo onde entra o grau de nocividade do mau uso da tecnologia. Então, o John White cunhou o termo Homo Noeticus para descrever um estágio de evolução do homem. Para ele, os principais pontos onde poderíamos compreender essa evolução estão primeiramente nas reflexões da consciência, que deixariam de ser egocentristas e passariam a ser teocentristas, reconhecendo a presença do divino em todas as pessoas, que passariam a operar no mundo a partir dessa perspectiva. Aqui tem uma pergunta da Simone. Eu vou colocar a pergunta, mas eu não vou responder porque ela vai ser respondida pelo slide. Simone Freire. Vitor, ocorreria uma transformação em nosso sistema cerebral nessa fase noética? Então, guarda aí. É legal que tem bastante identificação aí, né? Tá, então qual que seria o conceito deste ponto, né? Esse slide aqui ele vai referenciar o seguinte: se o Homo Noeticus dominasse a Terra, no sentido de que todas as pessoas alcançassem esse nível de evolução, nós conseguiríamos perceber isso porque as pessoas deixariam de ser egocentristas e passariam a ser teocentristas, reconhecendo a presença do divino em todas as pessoas. Isso significa o quê? Quando eu me refiro à presença do divino, é sempre importante ter em mente que não estou falando do divino Deus como conhecido, tá? Não estou falando da imagem antropomorfizada de Deus, daquele homem, né? Daquela imagem humana com barba, ou do conceito de Deus católico, o contexto do divino, né? O divino que habita em mim. Então eu passaria a reconhecer que habita um divino também em você, que de alguma forma nós somos iguais nesse sentido, tá? Podemos ser diferentes em pensamento, mas somos iguais em essência. Então eu não tenho como agredir-te, tá? Vamos fazer o tema todo, aí eu volto. Voltando à nota do expositor. Com isso não haveria competição, mas sim cooperação. E o pensamento não seria um simples, linear e sequencial, mas sim disposto em vários níveis, integrado e inclusivo. No que tange ao emocional, não haveria ódio, vício ou qualquer outro sentimento menos nobre, extinguindo assim as guerras e crimes.
A centelha divina, a Ana Carolina pergunta, né? Esta presença de Deus em todos seria a centelha divina? É, não com essas palavras, porque ele é um antropólogo, né? Ele vai por outros caminhos, mas fazendo um paralelo com aquilo que nós temos de conhecimento espiritual, sim. Esse Deus que habita em você, né? Essa parte, essa conexão com o divino, né? Essa conexão com a sabedoria plena que habita em você. Isso dominaria, né? A mente passaria por uma evolução neste sentido. Algumas pessoas estão colocando aqui no chat que tem melhores. Aprendem melhor com a visualização. Eu estou dizendo, tanto que o meu estudo é baseado na visualização, é baseado nos slides. O que eu estou dizendo é que o indivíduo não pode depender disso, tá? Isso tem que ser uma ferramenta positiva. Mas se o centro espírita, né, ou uma faculdade, chama um professor, chama um palestrante, e esse não consegue desenvolver o seu trabalho porque não tem um aparelho, aí fica um pouco complicado. Naturalmente, o que ele veio trazer não vai ser mostrado e muita coisa vai se perder. Mas dizer, não, eu não vou fazer nada, então eu vou para casa, isso já é um indício de uma dependência, né? Uma pessoa que não consegue mais gravar as coisas. Por isso que eu estou dizendo, quando eu tenho que chegar num local e depois eu vou ter que voltar para lá, eu vou gravando os locais onde eu tenho que passar. Quando eu tenho que fazer uma apresentação e eu tenho que deter aquele conhecimento, eu aprendo aquilo, aí depois eu posso falar daquilo 1h30. Agora, quando eu só monto slides, aí eu, na verdade, não posso ser professor, né? Aí eu também não posso ser expositor, porque o que eu estou fazendo ali, né? Se uma pessoa da plateia fizer uma pergunta, eu perco a linha de raciocínio e não consigo mais apresentar nada. Então são pessoas fechadas, são pessoas hermeticamente fechadas que não podem fazer pergunta para ela, não pode ter interrupção, se falhar ela não consegue, e isso é um indício de dependência, né? E a sociedade está se desenvolvendo nessa dependência da tecnologia, ao invés de usar a tecnologia como uma ferramenta para crescimento, para desenvolvimento da autonomia. Ô Diego, bom te ver. Vitor, boa noite. Diego pergunta: esse nível de consciência é característica de planeta regenerado? Com certeza. Com certeza. O John White não vê que haveria um planeta regenerado, né? Ele observa que haveria a regeneração das pessoas e, por consequência, o planeta se tornaria melhor. Então, não haveria competição. Se o Homo noético chegasse num ponto de ser o principal habitante da Terra, se nós chegássemos nesse ponto evolutivo, não haveria competição, mas sim cooperação. E o pensamento não seria um simples, linear e sequencial, mas sim disposto em vários níveis, integrado e inclusivo. No que tange ao emocional, não haveria ódio, vício ou qualquer outro sentimento menos nobre, extinguindo assim as guerras e crimes. Onde nós podemos observar esse pensamento linear e sequencial? Tenta enxergar o mundo sob uma ótica diferente da sua. Tenta fazer o trajeto que você faz da sua casa até o trabalho de olhos vendados para você ver o que passa um cego. Tenta fazer isso numa cadeira de rodas para ver o que passa um cadeirante. Por quê? Porque a nossa sociedade se desenvolve sempre naquela situação de padrão, de forma. Tudo é padronizado. Tá? Você vai no mercado, tem marcas diferentes, mas a bolacha é a mesma. Só que quando você pensa nos recursos para que os seres humanos se desenvolvam, a coisa não é bem assim tão tranquila, tá? É mais complicado. Nós não privilegiamos as diferenças. Tem o padrão e tudo aquilo que está na curva do desvio padrão ali é excluído. Você que se vire, tá? É mais dificuldade para... quando você tem, por exemplo, mais chances de um indivíduo negro ser acusado de um crime do que um branco, você já está tendo um pensamento linear. Quando você tem uma exclusão dos nordestinos, por exemplo, aqui em São Paulo, você está tendo um pensamento linear. Não tem inclusão. Eu não penso nessas pessoas, né? Elas que se virem, elas que voltem lá para a terra delas. Só que aí o indivíduo pega o avião aqui de São Paulo, vai tirar férias lá em Olinda, é atendido muito bem pelos garçons, fala, nossa, Olinda é um lugar maravilhoso, né? Só que aí os nordestinos que estão aqui, ele quer que vão embora.
né? E ninguém expulsou ele lá de Olinda, ninguém expulsou ele de Salvador, ninguém expulsou ele de Guaxupé. Guaxupé fica no Nordeste, eu nem lembro agora. Acho que não, né? Acho que Guaxupé é no Sul. Mas ninguém expulsa esse indivíduo do local que ele vai para tirar férias. Mas quando os indivíduos de lá vêm para cá, eles são hostilizados. Então, esse é um pensamento linear, né? Um pensamento onde aquelas pessoas que são ditas normais, saudáveis, são incluídas, mas você não tem inclusão de síndrome de Down, você não tem inclusão de nada, né? E a proposta é que o Homo Noeticus veja isso de forma diferenciada, tá? Quando você for construir uma cidade, quando você for planejar um bairro novo, automaticamente todos os locais já estão incluídos. Não adianta fazer, por exemplo, rampa na calçada para o cadeirante subir, se nas lojas ele não consegue entrar, porque todas têm degraus. Como é que fica, então, para essa pessoa? Ah, que legal, eu posso andar nas calçadas, mas eu não posso entrar em loja nenhuma, e eu só posso andar no centro, porque quanto mais você se aproxima de bairros residenciais, menos acesso a deficientes físicos você encontra. Guaxupé, Minas Gerais, aqui, ó, correção do Arnaldo. Me desculpa. Mais você encontra limitações para as pessoas que tenham dificuldade. E isso é interessante, né? Quando você pensa, quando você sai na rua, quando você sai na sua casa, quantos cadeirantes você encontra? Quantos cegos você encontra andando na rua? Então, assim, onde é que estão essas pessoas? Você devia falar, mas na minha cidade não tem cego, na minha cidade não tem cadeirante. Tem. Só que eles não podem frequentar os lugares que você frequenta. Eles são obrigados a ficarem segregados só nos locais que dão acesso a eles, né? Então eles perdem muito do que tem na sua cidade. Você já acha que a tua cidade é pequena, que não tem nada, que tem pouca loja? Imagina para eles que tem limitações também. Só que ninguém pensa nesses indivíduos na hora de planejar a coisa. E aí você vai ver as rampas, por exemplo, que são construídas, não passo nem eu a pé. Como é que você quer que eu acredite que passe uma cadeira de rodas aqui? Ou então ela é inclinada, parece as ruas aqui de Taboão da Serra ou lá de Serra Negra. O indivíduo tem que ter uma cadeira motorizada 2.0 para subir isso. Nós temos que ficar observando nesse sentido, né? O quanto nós estamos distantes de incluir as diferenças em nossos pensamentos. Por quê? Porque é competitivo. Se vira aí, meu amigo, você vai ter que ficar desse jeito porque as coisas aconteceram com você. Principalmente os que são vítimas de acidente. Ah, você tomou cerveja e dirigiu, merece mesmo ficar aí paraplégico. É como se o indivíduo que fala isso não voltasse alcoolizado para casa por várias noites. O José dos Santos já está avisando aqui que mês que vem ele estará num evento em Guaxupé. Mas eu juro que isso aqui não foi combinado, hein? Continuando. Será possível observar a dominância dos homonoéticos pela ausência de guerras, opressões, competitividades, ganância, avareza e todos os outros vícios que têm definido nossa condição humana atual. Esses são os pontos de vista colocados pelo White, tá? Aqui eu vou partilhar um comentário da Cássia. Cássia Lima. Interessante perceber como a transformação do planeta é algo progressivo, embora lento, e também como pessoas não espíritas estão percebendo essa mudança, embora não usem os termos que nós espíritas usamos. É o que eu coloquei, Cássia, numa postagem na minha página lá no Facebook, né? Não há necessidade de ficar entendendo o espiritismo como uma ferramenta de unificação, porque o espiritismo, no seu caráter religioso, deixará de existir. Neste momento, como quando o Homo Noeticus estiver inserido na sociedade como um todo, não haverá necessidade de divisão religiosa, porque o amor será considerado a religião, a compreensão será considerada a religião. Então não se trata de um templo onde eu vou lá para fazer orações, onde eu vou lá para aprender. Eu aprendo o tempo todo, eu me disponho a ouvir todas as pessoas. Não vai ter essa distinção de católico, de espírita, de protestante, de muçulmano.
porque isso não será mais necessário, né? Eu não preciso separar o pensamento para compreender Deus como um objeto de estudo, porque eu descubro que eu sou Deus em um nível, e você também é. Portanto, o que você fala tem valor, o que eu falo tem valor, e os nossos comportamentos vão ser diferenciados. Então, aqui, ó, haverá ausência de guerras, isso responde o Diego, né? Ele praticamente está descrevendo planetas superiores. Haverá ausência de guerras, opressões, competitividades, porque será trocada pela cooperação, ganância, avareza e todos os outros vícios que têm definido nossa condição humana atual. Já que falamos que os vícios acabam, tudo que se desenvolve de alguma forma o ser humano tende a abusar, é natural que todos os outros também sejam, né? O indivíduo abusa da avareza, o indivíduo abusa da ganância, abusa da vaidade e vai abusando. E depois de um tempo isso se torna um vício mesmo, ele não consegue mais. É aquele cara que não consegue estar numa roda e dar a opinião dele em tudo que falam. Ele tem que ter resposta para tudo. Ele não consegue ir para um local e ficar uma hora ouvindo os outros conversarem. Tudo ele tem que intervir. Porque ele é viciado nisso, ele é dependente desse comportamento. E você deve conhecer alguém, ou em alguns momentos foi essa pessoa, que um amigo, por exemplo, vem e fala: ô rapaz, eu briguei com a minha namorada ontem, eu tô meio chateado, ponto. O que ele está dizendo? Eu preciso falar sobre isso. O que o indivíduo viciado fala? Ih, nossa, nem me fala, eu e minha namorada. Aí ele fica uma hora falando da namorada dele. O cara que veio pedir ajuda não recebe ajuda e ainda recebe um pacote de informações que ele não solicitou. É natural que depois ele não chame mais esse indivíduo para conversar. Aí essa pessoa está lá sozinha no sábado à noite ou num dia que não tem ninguém para falar com ele, e ele fala: realmente meus amigos não gostam de mim, meus amigos são todos chatos, só me procuram quando precisam e não consegue nem se conectar, que o desconfortável é ele, né? A pessoa que causa o desconforto é ele. Isso é um vício, ele não consegue ficar em silêncio, ele não consegue não ter o controle da relação, é o cara que não consegue não trair as namoradas, não consegue passar a perna em pequenas coisas, quer ganhar desde o troco do leite até numa entrevista de emprego. São pessoas que dependem disso. Estamos em evolução, sim, Silvana. O teólogo estadunidense Cesídio Tallini explica que, de acordo com John White, o homo noético será caracterizado por alterações noéticas e não genéticas. Aqui está a resposta, né, que eu falei, deixa no gatilho aí porque vai ser respondido. Não é uma evolução do cérebro, mas é uma evolução da forma de se pensar. Baseadas em uma transformação radical da consciência, que refere-se a tudo aquilo que podemos compreender em dado momento. Esse Cesídio Tallini também é bispo de uma religião lá, é um cara com vários doutorados, várias teses, é um ser humano realmente estudioso da teologia. Então ele faz essa comparação, né, e ele traz essa informação de que o homo noéticos, na visão de John White, será caracterizado por alterações noéticas, ou seja, na sua forma de refletir, na sua forma de interpretar as coisas, e não genéticas. Baseadas em uma transformação radical, portanto, na raiz, né, da consciência. A forma como o pensamento dele é construído é que vai ser alterado, que refere-se a tudo aquilo que podemos compreender em dado momento. O Diego comenta algo que eu partilho desse pensamento. Penso que ainda estamos iniciando a era tecnológica e esse despertar de consciência ainda vai levar um bom tempo. Eu particularmente partilho disso aí também, Diego, né? Nós somos o começo desse homo tecnológicos, assim. Então até chegar nesse ponto vai muito chão ainda, né? Vai bem longe. Por mais que nós tenhamos uma tecnologia positiva em alguns pontos, em outros nós somos completamente analógicos, assim, né? É distante, é complicado, é burocrático, nem tudo funciona direito. Mas com o tempo isso vai melhorando. Então, ó, o que seria essa transformação radical da consciência? A forma como a minha atuação do pensamento se dá
né? A forma como eu vou projetar um comportamento, ela toma como base primeiro um pensamento. Eu tenho a sensação captada pelos meus sentidos. Essa sensação gera uma informação cerebral, pode ser frio, calor, raiva, medo, e isso se transforma em um pensamento, e este pensamento se transforma em um comportamento. Se bem potencializado, se transforma num hábito. Se transforma então em um comportamento. A base para essa mudança seria que quando uma informação chegasse a mim pelo meio externo, a minha forma de interpretá-la já seria diferente. Né? A nossa forma de interpretá-la ainda é narcísica. Né? Quando uma informação chega até você, a tendência, tá? Não é que todos os seres humanos fazem isso, a tendência que nós temos é de pensar onde isso pode me ajudar, né? O que eu posso ganhar com isso? Dificilmente eu penso no outro, assim. Por isso, essa dificuldade de enxergar as questões da exclusão e tudo mais. Onde é que eu enxergo o outro? Então, tem um indivíduo caído lá, sofreu um acidente de moto, no meio da rodovia, atrasa todo mundo para chegar no trabalho. O indivíduo morreu, tá? Morreu. O cara, no segundo quilômetro do congestionamento, tá lá. Mas esses caras também ficam andando de qualquer jeito, morre e me atrapalha para ir para o emprego. Vejam bem. E quando passa próximo ao corpo, dá aquela olhada para ver se consegue ter contato com a morte, né? Porque isso ainda é atraente. Mas descer do carro, oferecer ajuda para os familiares, mas esquece, isso aí quase ninguém vai fazer. Porque já tem ambulância lá, já a pessoa não precisa de mais nada. Né? Esse é um pensamento narcísico, porque quando uma informação chega até mim, a minha primeira interpretação automática, ela tende a ser narcísica, né? Como um bebê que fala, bom, isso mata a minha fome ou isso não mata a minha fome? Se não mata a minha fome, tchau. Se mata a minha fome, seja bem-vindo. Então, fica um pensamento ainda nesse sentido. Para que haja uma alteração nisso aí, nós temos que pegar dois conceitos principais, um conceito que é o da infraestrutura e um conceito que é o da superestrutura. Infraestrutura é aquilo que você pode observar, né? Seria a infraestrutura, por exemplo, de uma casa espírita seriam as cadeiras, seriam o telão, seria o data show, seria a bancada, isso é infraestrutura. A superestrutura seria como os dirigentes coordenam aquilo. Nós não gostamos de pessoas jovens fazendo palestra aqui, ou então nós não gostamos de mocidade espírita, ou então a pessoa não pode ficar dependendo de tecnologia. Isso é a superestrutura. Tá? Haveria necessidade, então, de que houvesse de alteração da superestrutura de como nós pensamos. Então, isso realmente, como o Diego colocou e eu concordo, está muito longe de acontecer, porque tem que ser vai ser uma alteração de complexos, assim, né? Vai ser uma alteração bem mais difícil do que se parece, mas naturalmente possível, tá? Mas nós estamos falando aqui, às vezes, de centenas de anos, tá? Nós temos que fazer a nossa parte para que as próximas gerações já tenham isso um pouco mais mastigado. Voltando ao texto, então, tá? Assim, entenderá a grandiosa missão de ser co-criador com Deus, em vez de tornar-se um instrumento de alucinação e desídia, derivadas da prepotência egoística que se atreve a matar as portentosas expressões da vida vegetal, animal e humana, nessa torpe conspiração contra o ecossistema e as já conseguidas vitórias da cultura, da ética e da civilização. Voltando aqui, até o momento do texto. Tá? Essa inquestionável conquista da vida não cessou ainda, porquanto ao homem primitivo sucedeu os sapiens, a este sobrepõe-se o tecnológicos, que irá ensejar o campo para a saga do Noéticos, que penetrará com mais facilidade os arcanos do universo, para o ser humano compreender o papel de relevo que lhe está destinado no concerto da evolução. E aí, continuando, assim, entenderá a grandiosa missão de ser co-criador com Deus.
em vez de tornar-se um instrumento de alucinação e desídia derivadas da prepotência egoística, que se atreve a matar as portentosas expressões da vida vegetal, animal e humana, nessa torpe conspiração contra o ecossistema e as já conseguidas vitórias da cultura, da ética e da civilização. Aqui, ó. Instrumento de alucinação derivadas da prepotência egoística. Isso é o narcisismo. Porque o que é mais prepotente, né, do que um bebê? Um bebê não enxerga nada que não seja ele. Se você sai do quarto, o bebê não te enxerga mais. Se você coloca sua mão no rosto, o bebê não te enxerga mais. Porque o bebê, para ele, só existe aquilo que está dentro do campo de percepção dele. E nós temos aí bebês donos de empreiteiras, nós temos aí bebês desmatando a florestas inteiras, nós tivemos inúmeros bebês trazendo escravos negros ali da África, nós tivemos bebês europeus saqueando todos os recursos naturais das colônias, tanto aqui do Brasil quanto de outras colônias. O que eram essas pessoas? Bebês. Poxa, cheguei num lugar, tem um monte de cara e mulher aqui, tudo pelado. Eles não sabem falar nossa língua. A arma que eles têm são umas flechas aí feitas com eles mesmos. Vamos arrancar tudo isso aqui deles e vamos levar embora. Lógico, não ficou cultura indígena para nada, né? Eles foram massacrados. E os negros, então, nem se falam, né? Só que eles conseguiram ainda trazer a cultura deles, e aqui no Brasil ela é muito forte, principalmente na África, no Nordeste, mas o indígena no Norte, mas aqui no Sul e Sudeste ainda tem muita resistência com relação a essas culturas, né? Principalmente no meio espírita, com umbandistas e pessoas do candomblé, né? Elas já são estigmatizadas como, você não serve, você não pode fazer coisas aqui dentro da minha casa espírita, eu não vou confiar em você. Como se o fato de ser espírita fosse positivo, né? E aqui eu trago esse pensamento porque essa prepotência egoística, ela existe em nós em vários níveis. E é isso que determina que destruam árvores, que matem animais. Nós matamos animais para nos alimentar. O churrasco é uma maravilha, mas a que preço, né? Ao preço do sofrimento de um animal. Mas eu nem enxergo. Eu não vi matarem a vaca, eu não tô nem aí, eu vou comer mesmo e vou achar gostoso. Mas ai de alguém se maltratar um cachorrinho na rua, aí eu quero intervenção do Estado. Então, nós ainda temos essa visão, né, infantil, limitada, de aquilo que me serve eu me interesso, aquilo que não me serve os outros que se interessem, porque pode matar vaca, pode matar veado, pode matar capivara, mas não mexam com os meus cachorrinhos e os gatinhos, porque esses eu não gosto que maltratem. Aí vai lá na China e o pessoal tá comendo cachorro como se fosse galinha. E acham um absurdo o que os chineses fazem, né? Enquanto os indianos também acham um absurdo o que nós fazemos com as vacas. E nisso nós vamos nessa prepotência egoística, acreditando que o mundo gira ao nosso redor e destruindo tudo aquilo que é cultural, que é diferente da nossa cultura, que é incompreensível pela nossa ética e que não compara com a nossa civilização. No Novo Testamento, em João 14, aqui nota do expositor, em João 14, versículo 9 a 11, Jesus responde a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, meu Pai é em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Aqui Jesus já falava que o Pai está nele, mas é essa desconexão de falar, mas Jesus era abençoado, ele era filho de Deus, e você é o quê? Sobrinho de Deus? Neto de Deus? Vizinho de Deus? A visão de Jesus era sempre essa coisa de, eu tenho Deus em mim. Deus não está em mim só como uma energia. Se você não consegue perceber que existe Deus em mim energeticamente, perceba nas obras que eu realizo. Porque a obra que você realiza é um sintoma da sua evolução. Do mesmo jeito que a tua cefaleia é um sintoma de que algo está errado com a sua cabeça, as obras que você faz são um sintoma da sua evolução espiritual. O que você está construindo ao redor, né? Quando você for chegar
ali para colocar, bom, e aí, Selma? E aí, Diego? E aí, Simone? O que você construiu na sua vida? Ah, eu tive uma casa legal, minha casa tinha piscina, eu ajudei muitas pessoas, às vezes ia a pessoa bater na porta de casa, eu dava um pacote de macarrão. Então aí fica assim, estes são os sintomas da sua existência. Você ficou 50 anos na Terra para distribuir 50 pacotes de macarrão, né? E quando você poderia ter substituído até os bens materiais por levar a palavra adiante. E quando eu falo isso pessoas, por exemplo, que têm medo de se expor. Ah, eu não vou ser palestrante porque eu tenho medo de falar em público. Vai lá, distribui com os outros isso que te foi dado. Compartilhe os estudos que você assiste aqui, compartilhe as obras que você lê, né? Mas passa adiante a mensagem, faça o bem, retribua o bem que te foi dado. Não fica presa nessa coisa, não, o Vitor já faz palestra, o Arnaldo já faz palestra, o José já faz palestra, eu não preciso fazer. Precisa sim, tá? E você precisa fazer alguma coisa que seja diferente do que você está acostumado para que haja um crescimento também na sua vida. Então aqui Jesus colocou, se você não consegue perceber, ao menos observe as obras que eu fiz e entenda que tem algo de divino nelas, né? E aí no versículo 12, também João 14. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E agora? E agora? Quão distante eu estou de conseguir fazer o que Jesus fez? E eu não estou falando de ressuscitar um morto, né? Eu não estou falando de transformar a água em vinho, mas eu estou falando do simbolismo que isso tem, né? Quantas pessoas estão ali se alimentando de veneno e você poderia transformar aquilo em remédio, né? Um filho teu que às vezes está aí num comportamento depreciando a si mesmo e você fica achando que é uma fase. Ah, não, mas esse maço de cigarro aí vai passar, essa maconha que estava na bolsa dele é coisa da adolescência. E outra coisa que os pais fazem muito, né? É chamar os relacionamentos dos filhos de namoradinha e namoradinho. Ah, ele tem uma namoradinha. Não, ele não tem uma namoradinha. Para ele, é o amor da vida dele. Ele quer casar com essa pessoa, ele corre o risco de engravidar essa pessoa, ele ama ela de uma forma Romeu e Julieta. E você enxergando como um namoradinho, como uma namoradinha. E aí nós vemos aí, nesses programas policiais, por exemplo, um monte de menina desaparecendo porque foi raptada, sequestrada, torturada por namorados de 4, 5 meses de duração. Né? Então é pesado o pensamento, é difícil a situação em que nós estamos inseridos e é necessário que se faça uma reflexão nesse sentido. O que você está conseguindo fazer com o divino que existe em você? O que eu estou conseguindo fazer nesse sentido? Tá? Eu estou conseguindo tirar alguém da morte simbólica? Uma pessoa que desanimou com o desemprego, que se entregou para a cachaça, que se entregou para a alimentação e só está engordando, aumentando o diabetes. Eu estou conseguindo trazer essa pessoa de volta à vida pelo diálogo? Levando ela para dar uma volta, para tentar ver se ela sai dessa tristeza. Isso é ressuscitar um morto, né? Isso é tirar de dentro de você pensamentos mortos, assim, de preconceitos, de teoremas já ultrapassados. Você pode começar a fazer isso, né? Jesus disse que podemos fazer mais do que ele fez, mas é difícil se conectar com isso se não encontrarmos Deus em nós. Voltando ao texto. Esse conhecimento o auxiliará a descobrir-se como ser imortal, que é, eliminando da mente e da conduta o conceito utópico do materialismo, abrindo-lhe os olhos da vã cegueira em torno da unicidade existencial, conforme apregoam algumas doutrinas religiosas atadas aos ultramontanos dogmas da sua ortodoxia, para entender o processo da evolução, etapa a etapa, através das sucessivas reencarnações. Vamos lá, então. Este conhecimento o auxiliará a descobrir-se como ser imortal. Perceber que existe o divino em mim vai me fazer chegar em conta que eu sou imortal também. E, portanto, eu vou carregar todas as responsabilidades dos atos que eu fizer, positivas ou negativas. Eliminando da mente e da conduta o conceito utópico do materialismo, abrindo-lhe os olhos da vã cegueira
em torno da unicidade existencial. Aqui, ó. Eliminando da mente e da conduta o conceito utópico do materialismo. Isso que nós temos como uma definição de que o espiritismo é a resposta, é um materialismo. O espiritismo não é a resposta. O espiritismo é uma filosofia que veio nos mostrar que a resposta é o amor, que a resposta é a caridade, que a resposta é a compaixão, que a resposta está em fazer pelo outro da mesma forma que eu quero fazer por mim. Mas a pessoa fica presa a isso. Não imagina de outra religião, como é que eu vou lá? Eu estava lendo hoje que teve uma situação, não sei se foi no Natal ou no Dia das Crianças, que alguns jogadores de futebol, à época do Santos, o Robinho e o Neymar, saíram para distribuir presentes para crianças que tinham deficiência cerebral, mas quando chegaram numa casa espírita que cuidava de crianças com deficiência cerebral, não quiseram entrar porque eram evangélicos. E tem muito espírita fazendo a mesma coisa, tá? Ignorando tudo que vem de outras religiões, ignorando o que vem do ateísmo, ignorando o que vem da ciência, quando a evolução está nessa unicidade espiritual, ignorada por essa cegueira materialista, né? Quando eu percebo que todos estão juntos no mesmo propósito, mas que apenas os pontos de vista ainda não foram ampliados, e cada um está enxergando o mundo de acordo com a sua própria crença, de forma egoísta e prepotente. Essa vã cegueira em torno da unicidade existencial, conforme apregoam algumas doutrinas religiosas atadas aos ultramontanos. Ultramontano é aquilo que está além dos montes, quer dizer, lá de trás. Dogmas da sua ortodoxia, para entender o processo da evolução, etapa a etapa, através das sucessivas encarnações. Portanto, não façamos com o espiritismo o mesmo que fizeram com essas religiões, né? Libertem o espiritismo de precisar existir dentro da casa espírita. Liberte o espiritismo de ser o responsável por trazer a verdade absoluta, e entendam o espiritismo como um degrau para chegar a essa evolução, onde os seres humanos não vão ser distinguidos pela sua opção religiosa, porque não haverá necessidade de nos ligarmos novamente a Deus. Religião é do religare, né? Ligar-me novamente a Deus. Quando eu entendo que Deus está em mim, eu não tenho por que me ligar a Ele, porque eu já sou Ele, então não há necessidade de religião, tá? E eu sendo Deus e enxergando Deus em você, é natural que eu vou te tratar com o mesmo respeito que eu trato Deus. Essas palavras que você escolhe, eu conheço poucas pessoas que falam palavrão quando estão fazendo oração, que quando vão pedir alguma coisa para Deus colocam o dedo na cara dele. Então, esse jeito que você conversa com Deus nas suas orações é o jeito que você deveria conversar com todos os seres humanos. E essa é a distância que nós estamos desse grau evolutivo. Quando eu enxergar que existe um Deus aqui na Mauralice Fernandes, na Josefa e na Silvana, eu vou conversar com elas com o mesmo respeito que eu faço às minhas orações. E os conselhos e as orientações que elas me derem, eu vou considerar que talvez elas estejam escrevendo certo por linhas tortas, né? E vou ao menos dar um voto para isso. Não vou falar, você não sabe de nada, vai embora daqui, ou você é muito branco, você é muito negro, você é muito velho, você é muito novo, você é muito gordo, você é muito qualquer coisa. Então, seria um pouco nesse sentido de se pensar. Não transformar o espiritismo neste conceito. Sendo um ser, voltando ao livro, sendo um ser essencialmente espiritual, a sua mente traduzirá a realidade e se encarregará de contribuir para as alterações necessárias à renovação indispensável, que lhe facultará alcançar a meta estabelecida, que é a perfeição. É engraçado como eles colocam isso de uma forma simples, mas eu penso que isso é bem difícil, né? É doloroso mexer nessa superestrutura. Então, quando nós nos tornarmos essencialmente espirituais, nossa mente traduzirá a realidade e se encarregará de contribuir para as alterações necessárias à renovação indispensável, que nos facultará alcançar a meta estabelecida, que é a perfeição. Então, a hora que eu altero o mundo ao meu redor, é natural que o mundo também altere dentro de mim. Se eu contribuir para que não exista crime, eu não vou mais ter medo de sofrer o crime, percebe? Eu não preciso pensar, eu não sou criminoso, eu não tenho nada a ver com isso. Tem.
Às vezes é uma criança lá no orfanato que hoje está com 5 anos querendo alguém para brincar, se sente um lixo porque ninguém adota ela e é um potencial psicopata quando chegar em 13, 14, 15 anos. Talvez uma visita para ela já faça alguma diferença. Talvez uma oportunidade para ela já faça alguma diferença. E nisso é que nós podemos atuar. Mas para que eu me conecte com essa criança, como se ela fosse a minha criança interior, eu tenho que enxergá-la como Deus. Mesmo que ela seja de uma raça diferente da minha, de uma classe social diferente da minha e que venha de um contexto completamente diferente do meu. Voltando ao livro. Não obstante a valiosa contribuição de Paul MacLean a respeito do cérebro triuno, a neurofisiologia e outras ciências a cada momento mais o penetram, identificando a sede das funções essenciais da vida emocional, pensante e física, enquanto ainda prossegue algo desafiador e misterioso na sua constituição e funcionalidade totais. Quer dizer, nós ainda estamos distantes de compreender até como funciona o nosso corpo humano. Imagina como vai ser difícil e quão distante estamos de compreender como funcionam as nossas relações sociais, se para compreender isso nós vamos que entender e nós precisamos entender como funciona o nosso psiquismo. O cérebro é a ferramenta de expressão do psiquismo e nós ainda não o conhecemos. Tá? Então, quando nós tivermos um conhecimento total do cérebro, que projetos, que situações estão acontecendo ali, que sinapses estão promovendo isso ou aquilo, aí nós vamos ter condições de delimitar os pensamentos como algo científico também. A vontade, o desejo, a aversão, tudo isso vai ser possível de ser catalogado como reações químicas também. E aí é que nós vamos conseguir entender como o ser humano se relaciona com os outros. Mas para isso, nós temos que sair dessa postura egoísta, dessa postura narcisista, de ficar defendendo Deus, de ficar defendendo Jesus, mas ficar acusando o próximo pela nossa inabilidade de enxergar Deus e Jesus nele, a começar por não enxergá-la em nós mesmos. Ok? Então fique aqui o convite para o próximo encontro, no dia 17, capítulo 1.2, Os Arquétipos Jungianos, parte 1. Ok? Deixo aqui, então, mais uma vez o meu muito obrigado. Né? Acredito que hoje foi mais tranquilo do que na semana passada. Promoveu muitas reflexões para mim, espero que tenha promovido muitas reflexões para vocês também. Deixo aqui o meu muito obrigado à Rede Amigo Espírita por proporcionar esse espaço. O meu abraço a vocês aí da rádio, vocês que acompanham pelo YouTube, pelo SoundCloud, estão presos aí no trânsito ouvindo também. Então, muito obrigado pelo apoio, pelo prestígio e pelas mensagens que deixam ali na minha página no Facebook. Os materiais do estudo, esses slides todos, estão disponíveis na minha página também, para que você utilize aí na sua casa espírita, para que você estude em casa. O mais importante é que a mensagem de Joana chegue, né? Não importa a forma. Não importa a forma, para que nós tenhamos essa evolução. Então fica aqui o convite a uma reflexão do quanto eu estou me esquecendo de que na oração ensinada por Jesus, eu ouço muito isso em centro espírita, né? Então vamos agora à oração que Jesus nos ensinou. Aí o indivíduo fala: perdoai as nossas ofensas na maneira em que perdoamos aos nossos ofendidos, se esquecendo de que ele está pedindo para Deus aplicar nele a justiça. Olha, Deus, perdoa as minhas ofensas da mesma forma que eu perdoo a quem me tem ofendido. Se eu não perdoo a quem me tem ofendido, ou se eu fico cobrando dessa pessoa ostensivamente, é assim que a vida vai cobrar de mim, porque eu estou pedindo isso a Deus. Então, comece a perceber a diferença que tem entre a forma com que você conversa com a espiritualidade, com os seus mentores, e a forma como você conversa com o teu semelhante. O objetivo é que elas se tornem uma só. Que você respeite os seres humanos encarnados da mesma forma que você respeita os seus mentores, da mesma forma que você respeitou a imagem de Deus e de Jesus, porque ele não está fora de você, ele está em você e vai se manifestar em todo ato de caridade e nas suas obras positivas nesse sentido, ok? Muito obrigado, então, que tenhamos aí um ótimo restinho de semana e nos encontramos novamente na semana que vem.